Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje nós vamos trocar uma ideia sobre o SARI 11 do Santander, esse fundo aí que tá num preço assim ridiculamente abaixo do patrimonial, né? Tava pagando quase 14%. Nos últimos dias teve uma alta aí forte e tudo. Mas vamos lá, vamos ver como é que o fundo tá, entender alguns pontos sobre ele, os riscos, etc. O fundo distribuiu 74 cents, né, que dá aí um valor de 13,5% em relação a esse valor de R$ 60 aí na cota de fechamento do mês. Se não me engano, a cota chegou a bater 55, um negócio assim, enfim, caiu pra caramba, né? Bem abaixo do patrimonial dele, que é R$ 94, né? Ele coloca o seguinte: nesse mês eles realizaram o pagamento da terceira parcela do Galpão de Santo André, 20 milhões de reais, né? Tem mais uma parcela para ser paga agora em julho. Já no W Torre tem duas negociações avançadas para locação, vamos ver se sai. Ele comenta o seguinte, ó, sobre o término da RMG em dezembro, não vinha sendo utilizado, né, desde maio, e aí o fundo fica tranquilo. Porém, ele traz o seguinte, ó, considerando as multas dos locatários que desocuparam o imóvel com o resultado acumulado do fundo de 69 centavos, a expectativa é de manter esse patamar de 64. Só que tem um ponto, essas multas, vocês lembram quando é que elas acabam? Porque a gente pode ver aqui no relatório, ó, que a ocupação física está em 85%, né, 15% de vacância, e a financeira está lá em cima, quase em 100%. Então, essa diferença aqui, ó, essa diferença que a gente tem aqui, ó, entre as duas, isso aqui são essas multas. Mas até quando elas duram? É difícil de saber, não tem essa informação. Esse relatório, assim, ele carece de algumas informações. Esse mês melhorou um pouquinho e tal, mas falta muita coisa ainda para ficar um relatório bom, né? Eu tava conversando disso com o pessoal que é membro do canal. Teve um membro que fez um trabalho de pegar, eu esqueci o nome dele, vai me desculpar, mas enfim, ele fez um trabalho que leu todos os relatórios, olhou, botou enumerou todos os riscos do fundo e tal, bem legal. E assim, o ponto principal que a gente discutiu lá é o seguinte: como que a gente entra no SARI, como que eu entro no SARI, ele também, a discussão entre ele, que eu tava, de certa forma, eu já pensei em entrar nesse fundo, como é que faz para dar entrada nesse fundo sem saber todas essas nuances de forma extremamente clara, porque não é claro. E assim, entrar no escuro em algum fundo ou tendo que fazer todo um trabalho de ler 2 anos de relatório, cara, putz, é um puta trampo, não sei se vale a pena, mas de toda forma tem aí vários pontos que foram enumerados na nossa discussão, e enfim, cabe aí a cada um decidir se entra, se não entra, etc. Enfim, galera, a área de membros, para quem não conhece, não é só vídeo exclusivo, não. Tem um grupo que tem várias discussões, direto aparece alguém com, vocês conhecem um fundo tal, um fundo que ninguém nunca ouviu falar, e às vezes é uma baita de uma oportunidade que a gente não estava vendo. Enfim, tem muita coisa legal. A área de membros acabou virando uma comunidade onde todo mundo se ajuda, né? Às vezes eu comento lá de um fundo, por exemplo, usar o SARI, e aí o SARI 11, o que vocês acham e tal, vem a galera e dá opinião, enfim, é um negócio muito bom para você que tá em dúvida. Tô em dúvida entre 2 fundos. Além de você poder me perguntar, tipo, qual é a minha opinião, eu vou te dar os prós e contras, lembrando, não vou te recomendar comprar um ou comprar outro, porque vocês sabem que eu não faço isso, mas eu posso te dar todos os lados positivos de um, positivo do outro, negativo de um, negativo de outro, e aí você vê que vale a pena para você. Você ainda pode pedir a opinião dos outros membros, falar, cara, e aí, o que vocês acham, né? Que fundo que eu compro? Qual desses dois e tal? Enfim, você vai receber várias opiniões, várias visões diferentes de uma galera que é muito dedicada, e com isso você consegue tomar essa decisão. Enfim, a área de membros é top. E, cara, o valor, assim, é irrisório aí. É mais barato que vocês assinarem o Netflix. Então, acho que, assim, vale muito a pena. Enfim, vamos seguindo. O número de cotistas continua crescendo e tudo, o que é ótimo. Esse fundo, ele tem uma participação grande no W Torre Morumbi e de receitas financeiras, né? Que ele tem uma participação grande em caixa e fundos de CRI. Então a gente vê aí como é que ele fica, quase um monativo do W Torre, né? Mas enfim, a gente consegue ver aqui os inquilinos mais variados, né? Aqui a questão que a gente já comentou, né, essa diferença
da parte de lajes, galpão sem vacância, os galpões são maravilhosos, desses galpões desse fundo. Vencimentos contratos para esse ano também tranquilo, 6%. Revisional, metade do fundo praticamente, vamos ver como é que vai ser. Aqui é a estrutura do fundo, isso aqui é novo, né? Então os imóveis que ele detém diretamente, e ele tem aí, via esse FITM, o W Torre Morumbi, que juntamente tem o CRI do W Torre, né? Hoje o fundo com 79 milhões em caixa, 146 em fundos imobiliários. Esse valor diminuiu por conta do pagamento do Santo André. Tem mais um pagamento de 33, então ele vai ficar algo próximo de 45, 46 milhões de reais em caixa. E aí, tanto isso aqui vai sumir, e esse valor cai para 45, 46 milhões. Cara, ele fica numa situação de certa forma confortável, mas claro, ele trouxe dados da alavancagem, onde ele poderia trazer maiores informações para a gente, né? Trazer aí o fluxo de amortização dos próximos anos, como é que ele vai indo e tal. Enfim, seria bem interessante a gente ter essa ideia de quanto que o fundo tem que pagar aí por ano desse CRI, porque a gente vê aqui, ó, vamos botar 40 milhões aí que vai sobrar para ele. Então ele vai ficar mais ou menos com 180, 190 milhões aí, de certa forma, disponível. E esse CRI são 300 milhões. Então a gente precisa saber como que vai ser o consumo desse caixa de forma que a gente consiga entender o real risco. Porque imagina se o consumo de caixa, essa operação, ela termina em 2031, uma operação curta, né? Está em 2023, falta aí 8 anos mais ou menos. Então, tipo, fazendo conta de padaria, claro, porque o fluxo ele não é linear, mas se a gente fizer uma conta de padaria, dá 40 milhões por ano. E o fluxo, como eu falei, o fluxo não é linearzinho, geralmente ele vai caindo com o tempo. Mas vamos pegar aqui 39 milhões, que é um número fácil da gente usar. Se o fundo tiver aí 180 na mão, por 39, dão 4 anos, mais ou menos. Então, assim, a gente precisa saber qual é o fluxo de amortização desse CRI. Aqui tem algumas informações e tal, mas, pô, falta, né, o fundo trazer pra gente esses dados. A gente tem até aqui, ó, alguns pagamentos que ocorrem de amortização, 38 milhões. Aqui a gente consegue, pelo securitizador, 38, 31, 28, e tem esse fluxo menorzinho aqui de 2 milhões. Então, assim, dá para olhar por aqui? Dá, mas seria melhor estar no relatório certinho e tal. Já fazendo o cálculo por aqui, ó, de conta de padaria, final do ano, 42 milhões que ele tem a pagar, e durante o ano, mais ou menos 2 milhões e por mês aí, né, um pouco mais, um pouco menos. Então daria aí 2, quanto que é? Deixa eu ver. Vou botar 2,3 vezes 11 mais o valor de 42, que vai dar 67 milhões. Depois, no outro ano, os valores ficam praticamente iguais? Ficam. Depois, no outro ano, cai aí de 42 para 38. Então, cai aí mais ou menos uns 4 milhões. Então, já daria aí, somando aqui, 100 milhões de reais. E aí, certamente, deve acabar aqui, ó, até 2025, mais ou menos, que ele deve ter dinheiro, fazendo as contas, assim, bem de padaria, assim, de cabeça. Então, assim, a gente tem esses dados aqui, mas deveriam estar no relatório, né? É o tipo de coisa que tem que estar no relatório, bonitinho. Pô, não custa nada. Na verdade, custa sim. Custa 1,25% ao ano, então tem que estar no relatório, né? Essa é a minha visão. Mas, de toda forma, a gente vê aí como vai ser o consumo desses valores. Então, assim, por mais que a gente bata o olho e fala, cara, é um caixa, 190 milhões, é muito. De certa forma, é. Mas se você olhando como está esse fluxo de amortização desse CRI, com vários pagamentos extraordinários aqui de valores elevados, isso aqui deixa a situação um pouco mais complicada. Se esse CRI fosse um pagamento de 2 milhões por mês de amortização, e um prazo mais longo, sem esses pagamentos elevados que tem, cara, seria assim, lindo. Lembrando, pessoal, tem um ponto para explicar para vocês. O valor do pagamento do principal do CRI, da amortização, vem do caixa e o dos juros vem do aluguel. Então, assim, tem que ter caixa, né, para pagar essas obrigações aí. Só para vocês entenderem. Mas assim, cara, fica assim um pouco mais claro pra gente, né? Fica um pouco mais claro. Enfim, vamos ver aqui, vamos seguindo. Então, algo próximo aí desse patamar aqui de 2025, mais ou menos ali, acaba o caixa dele e aí ele tem que emitir. A gente vai acompanhando essa movimentação. Rendimento está nessa casa de 64 cents. A gente tem que ver aí
essa questão dessas multas e tal, o que vai virar dessa ocupação financeira dele, quando é que acaba, né? Liquidez de 1,3 milhões. Localização dos imóveis é boa, as localizações são boas, tanto dos imóveis escritório, quanto dos imóveis logísticos. Claro, eu comento essa questão do fundo, com essa questão do CRI e tal, mas olha só, o W Torre. Cara, 750 milhões de reais, claro, ele pode vender uma parte, ele tem 75% do edifício, ele pode vender 25% e ficar com um dinheiro muito grande para ajudar a amortizar e tal, enfim, não tá tão difícil, mas de toda forma são números que a gente precisaria ter de forma um pouco mais fácil. E os galpões logísticos, que são assim, localização maravilhosa, né? E aqui os fundos de papel que ele tem, que inevitavelmente em algum momento ele vai ter que vender para pagar esse CRI, né? Enfim, é isso aí que a gente tem para comentar. Espero que vocês tenham gostado do relatório do SARI. Melhorou um pouquinho com os dados da alavancagem, o link lá para o site da securitizadora ajudou também. Como eu falei, faltam alguns pontos de melhora para ficar assim, de certa forma, mais agradável, mais tranquilo. No mais, galera, fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve aí no canal. Se gostou mais ainda, cara, tem interesse em ser membro, assina aí qualquer plano. São vários, tem para todos os gostos. Muito bom. Conteúdo bem exclusivo por lá, beleza? Valeu aí, até a próxima. Fui!